Tu como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como o ar que já posso te ouvir. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, mais uns minutinhos aqui. Amém. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Deixa eu ver se eu acho aqui a completa. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã já posso te ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como amanhã que se levanta. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Amém. Possamos estar aqui na presença do Senhor mais uma vez, né? E que Deus venha abençoando a vida de vocês. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandissimamente. Possamos estar sempre na presença do Senhor. Deus está. Vamos cantar uns louvores aqui, mano. Porque aqui não tem Deus está aqui. Vamos ver se eu tenho aqui no final aqui. Procurar uns louvores. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como a Deus está. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que vai entrar nesse momento. 141, vamos ver 141 aqui, irmãos. Cantar aqui um hino 141. Possamos ficar na presença do Senhor aí. Vamos cantar um hino aí, irmão. Né, para edificar nossa tarde aí. Deus está aqui. Vamos ver quem quiser gravar minha música é para gravar, irmão. Eu dou direito aí. Vamos espalhar aqui para os hinos, os louvores aí. Remix aí pra mim, irmão. Tem algum remixador aí? Vamos remixar meu som aí. Né? Eita, pifou. Eu vou compartilhar eu mesmo. Ninguém compartilha, compartilha. Manda um presentinho, irmão. Presentinho massa, hein? Vou cantar esse louvor assim, ó. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sinto perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelos jardins e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Que Deus possa vir estar abençoando a vida de vocês, irmãos. Cada pessoa que vai conectar aí nesse exato momento. Eita glória! Mas me faz sentir. Opa, voltamos aí, irmão. Tava compartilhando aqui, irmão. Errei aqui a compartilhação, mas estamos aí compartilhando. Né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês. Onde vocês se encontrarem, a palavra que vai se encontrar para nós hoje. Meditação de hoje, irmão. Para mim, para você. Você crê que Deus possa fazer milagres na tua vida? Então creia que Deus vai fazer nesse exato momento. Pega a visão aí, ó. Bota sua fé em ação. Acorda tu que dormes. Começa a acordar, irmão. Começa a crer que Deus vai trabalhar em sua vida, irmão. Começa a botar para frente essa fé em ação aí. Né? Que Deus vai vir e vai fazer milagres. Ele faz milagres, irmão. Onde Deus habita, onde Cristo habita, milagres acontecem. As casas que Cristo visitou, milagres aconteceram. Transformações, curas, libertações, vidas foram transformadas. Que esse Cristo venha entrar agora, nesse momento, na sua casa. Amém? Ó, todos possam dizer amém aí, onde você se encontra aí, amém? Ó, irmãos, acontecer aqui uma história bonita. Como é que a gente aprende, né? Que a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias, né? Vamos compartilhar, né, irmão? Compartilha aí essa live aí, que as pessoas possam ter um encontro com Deus aí, né? Compartilha com as pessoas que estão aí no hospital aí, irmão. Estão no presídio aí, estão nas escolas aí. Nas escolas não dá, irmão, tem que estudar. Mas tem um lugar onde as pessoas estão necessitando da palavra, irmão. Compartilha aí. Compartilhe, você vai ver assim, vocês também estão fazendo a obra de Deus, irmão. Conforme você compartilha uma palavra, irmão, para a pessoa que está necessitada nesse momento, você não pode levar a palavra, mas você compartilha uma palavra de Deus nesse momento, a pessoa é alcançada e automaticamente você também é alcançado, sabe? E a fé, ó, é a fé que a gente tem que ter, irmãos. Ó, essa aqui, ó, é Lucas capítulo 8, versículo 40, irmão. Assim diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Você crê? Você crê que Deus possa fazer milagres na tua vida? Então começa a crer, irmão. A filha de Jairo, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Você vê, essa história é bem, né, bem conhecida já. Mas a mensagem que ela nos traz de fé, né, de humildade e crer mesmo que Cristo possa fazer, irmãos, sabe? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. A multidão já sabia, né, de Cristo, e todos estavam sedentos de ver Cristo, né, irmão? De ouvir a palavra, porque ele curava, de ter sua cura, sua bênção alcançada, sabe? Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era um príncipe da sinagoga,
e prostrou-se a seus pés, sabe? Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma única filha, quase 12 anos, que estava à morte. Ele é um dos principais da sinagoga, onde Cristo era perseguido pelos principais da sinagoga lá. Ele era um príncipe de lá, né? Ele reconheceu, irmãos, pra você ver quando o milagre, primeiramente o milagre para acontecer na sua vida, irmão, preste atenção. O milagre para acontecer na sua vida, você tem que reconhecer que Cristo é a solução do teu problema, irmão. Você tem que reconhecer, ser humilde, sair do teu, como é que fala lá? Onde você, do teu pedestal lá, onde você se encontra lá, se achando tal, e se humilhar, se prostrar perante quem realmente é o Senhor, que é Cristo. Quando esse Jairo, ele se prostrou-se, primeiramente ele reconheceu, o seu orgulho caiu por terra, ele reconheceu que somente Cristo podia solucionar aquele problema que ele se encontrava, aquela doença onde a filha dele se encontrava, sabe? Boa tarde. Vamos ler uma palavrinha aí, né? Que a palavra de Deus ela vem entrar no teu coração, no meu coração, né? Que Deus vem habitando aí para renovar nossa fé e nossa esperança, amém? Receba essa palavra direto do coração de Deus aí, eita glória, é a palavra de Deus, né? Vamos ler na Bíblia que Deus vai falando conosco através da Bíblia, né? E uma boa tarde a todos também que vão conectar, né, irmão? Que possamos ter mesmo uma boa tarde. Quando a gente tem que estar em Cristo, a tarde se torna maravilhosa, eita glória. Que nós possamos, né, sentir a presença de Deus, onde Deus fala, onde tiver dois ou mais reunidos, ali nós estaremos. Ele está no meio de nós, né? Ele está. Quem crê que Deus está? Começa a botar essa fé em ação, irmão. Jairo se prostrou, apresentou a Deus o seu problema, irmão. Olha que bonito. Pra gente ter encontro com Deus realmente, a gente tem que, primeiramente, irmão, a gente tem que se reconhecer que a gente é pecador mesmo, sabe? Que a gente necessita de Deus, de Cristo, se ajoelhar, orar para Ele, né? Ajoelhar, orar a Deus, pedir, né? Mostrar a Ele, ó Senhor, aqui está o meu problema, aqui está a minha necessidade, sabe? Porque o impossível Deus vai fazer. O possível Jairo fez, reconheceu que Cristo era a solução para o problema dele naquela hora. Prostrou-se, humilhou-se, caiu por terra, o orgulho. Ele reconheceu e foi atrás de quem podia resolver, que é Cristo. E assim nós, irmão, na hora que a gente quebrar o nosso orgulho velho que a gente tem, né? Reconhecer que Cristo é a solução para os nossos problemas. Mas crer mesmo, irmão, não é chegar e ficar ouvindo um ou outro. Não, é você que está necessitando da palavra de Deus, é você que está necessitando, irmão. Agora, não deixe as palavras se derrubarem, vindo palavras negativas, porque Jairo reconheceu e tinha uma multidão ali, irmão. Você vê, ele via, além daquela multidão, ele era um dos principais da sinagoga. Quantas pessoas não estavam ali julgando aquele homem? Porque eles perseguiram Cristo, eles perseguiam. Agora, como é que um que perseguia Cristo vai se prostrar perante Cristo, irmão? Né? Se prostrar ainda pedir, né? Só o Senhor pode fazer. Reconhecer, né? Reconhecendo, sabe? Então o orgulho caiu por terra ali. E no momento, dá pra você ver como é que a bênção de Deus é tão maravilhosa, irmão. No momento que ele fez isso, no trajeto, ó, presta atenção aqui na leitura aqui, ó. Eis que chegou um varão de nome Jairo, era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e a multidão ali, pressionando, né? Como é que eu posso falar, né, irmãos? As dificuldades, as barreiras, os problemas, tudo ali apertando ele para ele poder demorar mais ainda para poder chegar ao lugar que é a bênção, né, que era a casa de Jairo. Só que quando, você tem que botar na tua cabeça, mas quando Deus ele vai começar a entrar no nosso coração, por exemplo, em nós, ele vai começar a nos moldando primeiro, né? Tirando todas as coisas erradas que nós temos
os pecadões que nos afastavam de Deus, Ele vai perdoando e vai nos moldando, porque a gente reconheceu que é Cristo que é o único e suficiente na nossa vida. Então Ele vai nos moldando, vai nos limpando, vai nos dando entendimento para a gente poder chegar até Ele, né? Ó, a Vi também entrou aí. Boa tarde, Vi. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa humilde live aí, que a presença de Deus se faça presente aí na tua vida. Amém? E ele foi, irmãos. E durante o percurso aqui, ó, eu rogava ele que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e estava morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Viu? Ela gastou, irmão. Pra você ver como é que Deus é tão bonito, irmão. Deus, ele, quando você entra na presença dele, ó, você vê, essa mulher foi alcançada. Opa, ouvi, tudo bem? Lembro sim. Ô, você assistiu os filmes lá que eu falei pra você, que eu recomendei lá, não? Assistiu algum? É bom, né? Pois recomendo aí também. Aí, irmãos, ela creu. Na hora que ela creu, irmão, ele creu, né? E através dele, ó, você vê, ó, como é que é bonito quando a gente se entrega a Cristo, como é que Deus vai fazendo o trabalho. Além de nos limpar, né? Ele chegar até nós, né? Alcançar a gente primeiro. E quando ele alcança a gente começa a andar nos caminhos dele, fazer o que é necessário, ele vai nos ensinando, automaticamente outras pessoas vão se beneficiando. Na hora que Jairo tomou a decisão de ir até Cristo, quebrou seu orgulho todo lá, desceu, se humilhou. E enquanto ele estava indo pelo percurso, a multidão tentando atrapalhar. E aquela mulher que já tinha gastado toda a sua fortuna lá, tentando uma cura. E há 12 anos ela também se encontrava, né, doente. E assim Deus foi trabalhando, mano. E ela, né, então ó, é a fé pra você ver como é que é a fé. Essa fé que falta na gente hoje em dia, irmão. É que é muita descrença, né? Tanta coisa também, né? É tantas palavras, tantos escândalos aí. E é gozado que para matar a fé das pessoas o inimigo é tão ligeiro e o povo cai, né? Por quê? Sabe por quê? Porque eles mostram só as coisas erradas, né? De uma ou duas pessoas que seja, porque todo mundo é sujeito a cair no erro. Você pode cair. Só que é mais fácil condenar do que orar pelas pessoas, levantar aquela pessoa caída. E aí, justamente o que Cristo fala, né? Se você vê teu irmão caído, levanta ele, irmão. Ora por ele. Que igual quando aquela mulher foi pega lá no adultério, lá, irmão. Lógico, tinha pecado, né? Só que pela lei eles iam apedrejar. Mas quantos pecadores não estavam ali? Os próprios pecadores, pra você ter uma ideia, querendo apedrejar a mulher que estava em pecado. E Cristo vendo aquilo, falou, mas que absurdo é isso, meu Deus? É, né? Ó, pra você ver, é até uma coisa, quando a gente começa a compreender, é até lógico, né? A gente tem pecado e a gente quer condenar a pessoa que está em pecado. Ó, onde eu sigo isso? Não tem lógica, né, irmão? E Cristo falou exatamente isso. Ele queria abrir nossos olhos, primeiramente tirar a trave dos nossos olhos, para depois corrigir o pecado daquela pessoa, porque você vai conseguir levantar aquela pessoa e mostrar o erro que ela está cometendo. E aquele erro, ela vai se recuperar, irmão, vai ser uma nova criatura e vai se chegar a Deus. E Cristo veio para perdoar os pecados, não veio para condenar ninguém. Ele veio para perdoar os pecados, que as pessoas tenham uma nova vida, assim como nós tivemos, irmão, um encontro com Cristo, que as pessoas vêm ter um encontro com Cristo também, não é? E que esse Cristo ele transforma, ele que cura. A gente tem que apresentar esse Cristo para as pessoas. Isso é amor, né? Querer para você aquilo que é de bom para aquela pessoa também, que se encontra no erro. E aquela pessoa ela vai conscientizar que aquele pecado que está levando ela àquela situação que ela se encontra hoje. E a fé dessa mulher aqui, voltando, irmão, e através de mim e de você, que nós estamos no caminho de Deus, né, de Cristo, que a gente possa levar a nossa vida conforme a gente está indo, que o nosso foco é Cristo, que nossa presença de Cristo em nós começa a abundar e ser abundante mesmo, igual a pesca maravilhosa, irmão. Que quando a pesca maravilhosa, quando Pedro, Simão, né, ele já cansado da pesca, né, já estava lavando as redes, e Cristo subiu ao barco dele e começou a pregar a palavra, né? A multidão sedenta da palavra de Deus. Na hora que ele terminou o sermão dele, ele só subiu no barco, mandou Cristo, Pedro, Simão, ô Simão, vai mais lá pro fundo lá e
lança a rede. Aí Simão, mas já pesquei a noite inteira. Já tô cansado de trabalhar, eu tô lavando as redes já. Mas na hora que ele creu, falou, ó, pela tua palavra, você falou, eu creio, vou. Ó, como é que mudou a situação todinha, irmãos. E Jairo aqui, na hora que ele tomou a decisão, eu sei que o senhor pode fazer. Só o senhor vai lá na minha casa e bota a mão na minha filha. Eu sei que ela pode ser curada. Você vê a mudança de coisa, irmãos, quando a gente crê na palavra de Deus e quando não crê. Quando a gente fica com dúvidas na cabeça, que Deus pode fazer ou não. Eles creram, irmão. Olha, você vê, na hora que Simão, ele creu e obedeceu a Deus e foi lançou a rede, a pesca foi tão grande, tão maravilhosa, irmão, que encheu o barco dele e transbordou. Sabe, é eu e você, assim como nós estamos na presença de Deus. Que a presença de Deus, ela tem que transbordar em nós, irmãos. Ela tem que trazer mudança para nós primeiro. E Deus fala que vai assim mesmo. Ele vai te moldar primeiro, ele vai te transformando primeiro, irmão. Você tiver consciência que Deus é contigo. Aí você vai entendendo o trabalho. E essa alegria de falar de Deus é contagiante. Ela vai contagiar outras pessoas, sabe? E através de você, igual o Jairo, o teu percurso, o teu caminho, irmão, muita gente vai ser abençoada. Então, sabe, esse barco que Deus te chamou, que agora a gente são pescadores de homens, né? Pedro assim falou, né? Deus falou para Pedro, não é mais ser pescador, é pescador de homens, de almas, né? E várias pessoas foram abençoadas, né? Sabe? Naquela pesca, Pedro acho que já ficou até milionário, porque, né, encheu os dois barcos. Ele vivia daquele pesca, né? Não tinha dinheiro nem para nada, e Deus, né? A partir daquele momento, ele foi abençoado e abençoou os que estavam com ele lá, que encheu os dois barcos e quase vieram afundar ainda, né? E assim, quando a gente tá na presença de Deus, mano, sabe? A gente é abençoado. Mulher, minha filha, irmãos, está bebendo, eu fico triste, né, irmão? Bota na presença de Deus, sabe por quê? Eu também era um bêbado. Até vergonha de falar, hoje eu fui assim. Só que Deus, ele vai fazendo o trabalho dele, sabe? Vou contar a minha história pra você não desanimar, não, irmão. Sabe? A mãe, não fica triste não, porque ó, eu quando eu bebia, ó, pra você ter uma ideia como é que Deus trabalha de uma forma diferente, só que é o tempo determinado por ele, irmão. Você não pode perder a fé. Vou te contar aqui um pouco da minha, do testemunho. A minha filha era novinha, ela tinha uma média de 3, acho que era novinha, agora não lembro mais a idade, se era 10 anos ou menos ainda. E eu bebia, sabe? Bebia bastante, só que tomava em casa, tomava muita cerveja. E ela ia na igreja. Ela era, na verdade, eu que era seu pilar, mas ela que era o pilar naquela época, sabe? Ela era o pilar em casa. E ela ia para a igreja, sabe? E lá nesse ministério que ela ia, tinha uma tal de fazer célula lá em casa, sabe? A célula é tipo uma pregação, uma coisa assim que tem. Várias igrejas acho que ainda tem isso aí ainda. Aí ela um dia chegou para minha mãe, pai, eu quero fazer uma célula lá em casa. O pastor pediu, será que pode? Eu falei, filha, se você sentiu, né? Porque eu conhecia a palavra, você não era aquele cara, né? Fervorente, sim, que frequentava, ouvia, sabe? Só fazer coisa errada. Só enchia o caco. Aí ela começou a fazer, irmã. Eu lá ouvia a palavra de Deus, sabe? E depois terminava o culto, enchia o caco, sabe? Mas Deus foi trabalhando, irmã. Demorou um certo tempo. E Deus foi trabalhando, sabe? Por isso que eu falo pra você, só que demorou bastante tempo. Depois ela conta, um tempo ela falou pra mim, pai, eu tava quase desanimando. Ela demorou 10 anos. Você tem essa fé, não? Dependendo de você, Deus ele vai fazer muito mais rápido. Só que Deus ele fez a minha transformação foi por completo, irmão. Porque eu, naquela época, ela comecei a começar, na verdade é o Espírito Santo que vai começando a entrar em nós e vai nos abrindo a visão, porque às vezes a gente fica triste realmente, e eu não via isso quando eu tava bêbado. Pra mim, na minha mente, sabe, eu tava certo, não tava fazendo mal pra ninguém e tal, mas só que a gente faz mal, porque na realidade a gente bebe e pensa que a gente tá fazendo mal só pra nós, mas a gente tá afetando as pessoas que estão ao nosso lado, né? E eu, na minha mente de bêbado, bêbado tem essas coisas,
Acho que drogado também é a mesma coisa, irmão. É vício, né? É droga do mesmo jeito. É a gente no mundinho da gente, a gente não tá fazendo mal pra ninguém, a gente tá se prejudicando só nós próprios. Só que daí Deus foi abrindo minha visão, sabe? Na hora que Deus foi abrindo minha visão, aí chegou uma época, eu falei, mas não vou beber, mas por que eu tô bebendo? Se eu bebo, já vomito aqui, já, né? Gastando dinheiro à toa, eu não vejo sentido nenhum. E aí Deus já começou a trabalhar, só que demora, no tempo certo. E no tempo certo ele foi tirando meu vício, irmão. Aí eu peguei e larguei. Já faz mais de 15, acho que uns 15 anos já. Eu não bebo mais nada de álcool assim, sabe? Agora eu tô são. Mas tem que ter paciência e esperar no Senhor. E fé, né, irmã? A tristeza vai vir mesmo. Imagina essa mulher aqui, 12 anos, ó, 12 anos doente, irmão. Imagina, perdeu tudo que tinha. Ela não tinha esperança nenhuma. Mas no momento que ela começou a crer realmente que Cristo podia fazer, ela foi liberta, irmã, ela foi curada. Então deixe na mão de Deus e espere no Senhor e tenha calma. Sabe, não, é Deus falando, você é o pilar que Deus colocou na tua casa. Por isso que eu falo pra você, Jairo foi o pilar aqui, ó. Ele foi procurar Deus. Na hora que ele se prostrou, ajoelhou, ele ouve. Porque Deus fala assim, se a gente orar, dobrar o nosso joelho no nosso quarto, ore ao Senhor que está no secreto, e o Deus do secreto ouvirá e te responderá no secreto. Só que ele já sabe o que você vai pedir, irmão. Só que ele gosta de ouvir você, ele gosta de conversar com teus filhos. Por quê? Quando a gente conversa com Deus, ele vai trazendo a paz que nem o entendimento humano consegue entender. Mas a gente consegue, porque é Deus que está dando essa paz. E fala, por quê? Duvidas? Porque temeis, né? Por que duvidas no teu coração? Se você crê, realmente verás a glória de Deus. Não foi assim que falou para Marta e Maria? Não ressuscitou Lázaro? E por que essa dificuldade tão pequenininha, né? Porque eu sei que quem passa é dificultoso, mas para Deus não é. Porque o Deus que veio aqui, a mulher só tocou nele, ele foi curado, né? Já ele entrou na casa de Jairo, tanto impedimento que esse homem teve também, né? Olha pra você ver, um príncipe da sinagoga, um dos principais lá, né? Um grandão, se humilhou, reconheceu que era Deus no meio de uma multidão que todos viam ele. Sabia que ele era tal coisa, né? Lá em cima e reconhecendo Deus. Imagina o falatório depois, a humilhação, né? Aspas, né? Porque quem necessita quem estava precisando do milagre era ele. Não era a multidão que estava ali para condenar, mas era ele que dependia daquele milagre. Ele foi, através daquele milagre dele, aquele humildade dele, disse a chegar a Deus. Ali Deus já começou a trabalhar na vida daquele homem que foi reconhecendo que Cristo era mesmo o Filho de Deus, né? E é assim que a gente tem que crer. Quando Deus fala, você crê? Aqui tem um coisa bonita de dois, que eu li semana passada, eu acho que foi esses dias. O testemunho de dois também aqui da Bíblia. Os dois cegos e um mudo. Sabe? Os dois cegos, Cristo ia passando, ó pra você ver. Cristo ia passando e eles viram Cristo, né? Ouviram, né? Os cegos ouviram Cristo e foram atrás dele. Falou, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Filho de Davi. O povo vão lá, né? Tentando pedir, mas não, eles ouviram. E clamaram a Deus. Pra você ver, a gente não pode deixar do caminho de Deus, irmão. Porque é Ele que vai solucionar nossos problemas. Não vai ser você, vai ser Deus. Você colocou na frente dele o teu problema, igual o Jairo aqui colocou. Deus é a solução. E o tempo determinado por Deus, né? Porque o bonito, por isso que é bonito o tempo determinado por Deus, sabe? Porque eu creio assim, irmão, comigo aconteceu. Ó, por quê? Ó, no tempo que Deus me libertou, demorou. Só que no tempo que Ele me libertou por completo. Eu me tornou uma nova criatura. Então, um novo homem. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferenciada do que eu tinha naquela época, né? Hoje eu consigo reconhecer as grandezas de Deus o tempo todo, em todo lugar e a toda hora. Tem uma mão de Deus trabalhando. Nesse exato momento tem uma mão de Deus trabalhando na sua vida. Se você crê, né? Deus vai estar contigo. E está. Só porque quando a gente está reunido falando de Deus, pensando em Deus, nós estamos em sintonia com Deus, irmão. Só que daí para a gente conseguir esses milagres de Deus também, irmão, a gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Procurar andar no caminho certo que Deus fala. Porque muitas vezes os milagres demoram ou não acontecem,
Porque a gente não anda no caminho que Deus fala, irmão. E quando a gente anda, a gente tem paciência, a gente tem fé e crê que Deus vai fazer. E faz. E faz no tempo determinado. E o tempo determinado é perfeito. O tempo de Deus é perfeito, irmão. Sabe? Se Deus tivesse me livrado no mesmo dia, justamente que minha filha deve ter pedido muito tempo, né? Pediu, coitado, pediu, sofreu. Sabe? Tivesse me libertado naquela época, será que eu tava firme até hoje? Não, Deus ele vai fazendo um processo, irmão. Tanto na gente como nos filhos, na esposa. Até minha esposa também. Ele não bebia, mas eu, coitado, aguentou muita coisa. Que bêbado é terrível, né? É triste. Mas Deus ele vai fazendo o trabalho, irmão. E ele vai fazer por completo, sabe? Deus ele vai fazendo as coisas por completo. Jairo aqui, ó, ele teve essa experiência. E Deus fez na vida dele, irmão. Os impedimentos veio, né? Os impedimentos vêm para testar a nossa fé. Só que Deus está ali, irmão. A gente tem que conscientizar que a gente segue um Deus poderoso. Sabe, esse Deus que faz milagres, irmão. Esse Deus que construiu esse mundo, que fez eu e você, sabe? E ele fala, irmão, se a gente procurar de todo o coração, crer, né? Seguir o que ele manda, a gente é abençoado, irmão. A gente é abençoado. Não perca as forças, não, irmão. Deus vai te renovar hoje, eu creio. Porque, ó, tem a passagem lá que eu tava falando pra você dos dois cegos lá e o mudo. Na hora que Cristo passou perante ele, ó, presta atenção que Cristo está passando à frente, porque é a palavra de Deus, que é a mensagem de Cristo. Então a mensagem que era as boas novas é Cristo. Cristo estava passando e está passando nesse momento na tua frente. Então creia. Aquele momento que eles viram Cristo passando, gritaram: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cristo os ouviu e eles chegaram até Cristo. Cristo perguntou: o que queres que eu te faça, né? Aí eles falam que queria ver. Eles falam: vocês creem que eu possa fazer isso? Vocês creem, irmão? Você crê, irmão, que Deus pode fazer? Ou as dúvidas vai ficar sempre batendo na tua cabeça? Deus ainda perguntou para eles: vocês creem que eu possa fazer isso? Maria e Marta: se vocês crerem, verão a glória de Deus. Eu não falei: se vocês crerem, verás a glória de Deus? Jairo: não temas, creia somente. Então, irmão, a gente tem que ter fé. Não pode, logicamente que vai vir um inimigo, ele vai tentar bombardear você de todo jeito, por você tirar. E é por isso mesmo, quando o milagre está perto, irmão, está para acontecer na vida da gente, a gente perde as forças, que a gente se deixa levar pelos problemas, né, ao redor, pelas dificuldades. Mas quando você crê em Deus e crê que vai acontecer, mano, o milagre de Deus ele vai te acalmar de tal jeito que você vai entender, sabe? Você vai ver, Deus ele vai trabalhando, mano. Ele vai mudando, ele muda pensamentos, mano. Ele muda, ó, Deus muda lugares, situações, pessoas, até países, Deus muda. Você acha que esses problemas que a gente passa, mano, Deus ele vai resolvendo no tempo certo, mano, sabe? Só que aquele esquema, você entregou na mão de Deus, descansa. Para que ficar se martirizando? Você entregou na mão de Deus e Deus sabe o que você necessita, que cada pessoa, né? Por isso que cada pessoa é individual, né? Cada pessoa Deus sabe o que necessita para a vida daquela pessoa. Só que para poder acontecer o milagre, a pessoa tem que crer também, tem que partir dela. Se não partir da pessoa, não tiver coisa, você vai ficar se martirizando. Não, você tem que se entregar na mão de Deus e falar: Senhor, tá em tuas mãos e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para a vida dela e para minha. E Deus vai fazer, mano. Sabe? Mas todos que procuraram Deus, ó. As pessoas que procuraram Deus e deixou Deus trabalhar, mano. Deixa Deus trabalhar. Você já mostrou para as pessoas com certeza quem é o Deus que você serve. Então deixa Deus agir. Acalma o teu coração, fica na paz, sabe? Que Deus vai fazer no tempo certo determinado por Deus, mano. Que Deus ele vai te dar sossego, ele vai te dar porque você procurou. Porque ó, naquele tempo que Deus também fazia milagre, só que Deus não faz milagre para todos, também tem que prestar atenção nisso, mano. Porque se as pessoas não crerem, milagres não acontecem. Porque no tempo que Cristo foi passear
foi passear, não, ele foi lá na aldeia, lá no lugar onde ele nasceu e foi criado, sabe? Muitos não creram nele. Pelo contrário, duvidavam e ainda perguntavam, mas você não é o Jesus aí que nós conhecemos lá, o filho do José e tal, aqui não é tua mãe, teus irmãos aqui e tal, ali, tudo junto. Aí ele não pôde fazer muito milagre, por quê? Porque as pessoas não criam nele. E aí Deus não pode trabalhar, sabe? Deus não trabalha na dúvida. Se você crê ou não crê, porque aqui, sabe, ele creu que os dois cegos, ele perguntou, vocês creem que eu possa fazer isso para aqueles cegos? Eles falam, crerem, nós cremos, Senhor. Então seja feito segundo a vossa fé. Aí tá o segredo, irmão. Você tem fé ou só tem fé igual a onda do mar lá, né? Uma hora tá alta, outra hora tá baixa. Você fica naquele vai e vem de fé. Ou crê de verdade ou não. Pedro, na hora que ele creu, você vê, na hora que ele creu, pra você ver como é que a crença em crer em milagres, você crê de coração, né? Quando você crê em coração, você se entrega para Cristo, a paz vai reinar em seu coração. Dificuldades vão vir, mas a paz, você vai estar firme, você vai estar em paz, porque você sabe que você está fazendo o seu melhor e Deus está vendo, sabe? Acalma o teu coração, né? Por isso que Deus é tão maravilhoso. Deus fala assim, né? Quando ele fala assim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não é bem material não, irmão. Ele sabe que você precisa disso, ele sabe que todo mundo precisa comer, precisa vestir, trabalhar, ele sabe disso, ele não vai deixar faltar. Mas ele vai complementar nessa parte aí que eu falo pra você, sentimental, nessas lutas de vícios aí que a gente tem, batalhas, né? Mas Deus está conosco, esse é um Deus que fez o céu e a terra. Esse Deus é maravilhoso, ele pode fazer isso e muito mais, sabe? Se ele curou aquilo, mas tem que ser segundo a vossa fé. Se a sua fé for fraca, não vai acontecer, irmão, vai ser mediante a sua fé. Mas se você crer, Deus vai trabalhar de uma forma totalmente diferente que a gente imagina, tão bom, maravilhoso. Você vai, nossa, porque eu estava esquentando tanta cabeça assim, que é Deus que comanda, irmão. É Deus quem faz, sabe? E quando a pessoa crê em Cristo, porque um dia, eu falo a verdade pra vocês, um dia nós vamos se encontrar com Deus. Se Deus fala pra gente deixar na mão dele, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente vai ficar só doente. Por quê? A gente não procura fazer a vontade dele. Porque um dia nós vamos se encontrar com ele. E a gente tem que estar preparado para nós mostrar o que nós fizemos para ele. E o que nós fizemos para ele? É só reclamação, só pedir. Se ele está falando, se você creres, verás a glória de Deus. Buscai primeiramente o reino do céu. Aquietai o vosso coração, não temas. Ele fala tudo isso, porque a gente buscar o reino dos céus. E a gente entema em não acreditar. Mas tem a fé, mano. Bota essa fé em ação, e eu sei que você tem. Você já colocou na presença de Deus, Deus já te ouviu. Não temas. Sabe, no tempo determinado, as mudanças vai chegar. Sabe, seja preparado para contar teus testemunhos aí de vida. Tem que crer. Creia. Deus vai fazer. E acontecer no tempo certo, irmão. Sabe? É tão bom. Porque aqui na Bíblia que a gente crê, irmão. Milagres acontecem. Aqueles que se achegaram a Cristo não voltaram vazio mais de jeito nenhum. Aqueles que creram realmente, sabe? Que Deus podia fazer, que Cristo faz e transforma. E Ele cura, liberta, mano. E às vezes a gente tem que pedir muito a Deus, é isso. Sabedoria, entendimento. Para nos libertar dessas opressões que o inimigo ataca muito na parte sentimental, né? Psicológica da gente. Hoje em dia mais ainda. Na hora que Deus nos libertar disso aí, a gente fica, sabe, blindado com o capacete lá que Deus fala, vestir a armadura de Cristo. Oh, Deus maravilhoso. Deus, ele vai abençoando, mano. Creia. Deus já chegou com providência aí na tua casa, mas tem que crer, né? Mas crer realmente, exercitando essa fé. E procure ler a Bíblia bastante, ó. Medita para Deus e fala assim, ó. Fala comigo essa noite aí. Eu tô meio perdidão, hein? Fala comigo aí, ora, dobra os joelhos lá e Deus vai falar com você. Ele vai mostrar o que é necessário, o que ele está fazendo, o que deixa de fazer, o que está faltando para você também fazer, né? Buscar mais, jejuar mais, não sei, mas Deus ele vai falar, né? E ter paciência, calma, esperar no Senhor, né? Que espere que as coisas vão acontecer, né? Espere no Senhor, mano. Isso é muito bonito, né? A esperança nossa é Deus, né?
sabe? E que Deus venha confortando o coração de vocês, a vida de vocês, sabe? Porque é muito bom quando a gente tá na presença de Deus. E Deus é maravilhoso, né? Aqui, ó, mas chegando de por detrás, tocou a ordem de sua veste, logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te oprime e dizes: quem é que me tocou? A fé, irmão, se você ter essa fé, sabe? Outra aqui também que tem fé, irmão, que eu gosto muito de falar, é para exercitar a nossa fé. Sabe que a gente fala de Cristo, a gente fala que ama esse Cristo e obedece ele. Aqui, ó, o gadareno, é o centurião. Não é o gadareno, é o centurião. O centurião, lá, ele chegou em Cristo, irmão, ó, pra você ver. Ele chegou em Cristo, pediu, não para ele, né? Ele pediu para que Deus curasse o seu servo. E outra, ele nem era da mesma religião de Cristo ali, irmão. Ele era um cara de fora. Mesmo sendo de fora, ele reconheceu o poder de Cristo e a autoridade que ele tem. Como nós, como cristãos, não reconhecemos essa autoridade de Deus sobre a nossa vida? O tanto Deus que a gente fala e a gente não reconhece. O que está faltando? Por isso que eu falo, que Deus fala tirar essa trave dos olhos. É isso. O que está faltando para nós, né? Eu e você, reconhecer que Deus faz isso e muito mais na nossa vida. Aquele centurião, ele reconheceu que Cristo pode fazer, irmão. Sabe, ele reconheceu o que Deus faz. Ele viu, porque, ó, você vê, ele entendeu porque ele era um cara de ordem, tipo, ele era um patamar alto, ele tinha soldados à sua disposição. Se ele desse uma ordem para aquele soldado, ele sabia que o soldado ia fazer, né? Ele ia embora, ou vinha, ou vai, né? E Deus, ele reconheceu, ele viu essa autoridade em Cristo, irmãos. E a gente fala e a gente não consegue ver. Porque a gente não deixa Deus trabalhar. E na hora que Cristo fala, eu vou fazer, a gente já pede para Deus parar. Não, Senhor, para. Porque Deus, quando a gente tá num erro, tem uma coisa em mente, igual o vaso lá, fala que Deus fala, desce a cada oleiro lá, pra você ver. Ali Deus estava fazendo lá um vaso novo, né? É assim que Deus ia trabalhar na vida da gente. Ele vai quebrar, né, o vaso velho lá, para fazer um novo, então vai doer, mano. A gente vai ter que aceitar muita coisa que estava errada, porque a gente pensa que está certo, mas depois que a gente cai a trave dos nossos olhos, a gente vê que não era aquilo que a gente estava pensando. O agir de Deus é muito mais do que aquilo. Transformação começa assim, sabe? E Deus, ele vai mudando vidas, né, mano? E igual o centurião lá, mano. Você imagina, ele creu e falou, né? Diz somente uma palavra. E eu sei que meu servo sarará. Quantas palavras Deus não já falou aqui, meu Deus do céu. Quantas palavras Deus tem que ficar repetindo. Senhor, dá-me sinal. Quantos sinais será que Deus vai ter que fazer na vida da gente? Será que vai passar a vida inteira mostrando para nós que Deus é conosco, que Ele está no nosso barco, que Ele está nos ajudando? Sabe, a gente quando é de Cristo, a gente tem que botar em ação essa fé. Ou a gente crê em Cristo ou não. A gente tem que começar a crer que Cristo faz milagres e Ele vai fazer. Sabe? Num tempo determinado por Ele, porque daí a gente vai conseguir ver também. Senão a gente não enxerga os milagres que Deus faz na vida da gente. A gente não enxerga. A gente só consegue ver problemas. O foco da gente é o problema. A solução que é Cristo a gente não vê. Sabe? E Deus faz. Acontece mesmo na vida da gente. Mas tem que crer. Aquele que crê, né? Consegue ver as coisas. Mas aquele que duvida, não tem como. Se você duvida, como é que Deus vai fazer na tua vida? E o centurião, ele creu. Senhor, diz somente uma palavra. E quantas palavras já não foram liberadas na vida da gente, irmãos? Quantas palavras são liberadas todos os dias para nós? E a gente duvida ainda. E não acontece nada porque a fé da gente não é essas coisas que a gente fala, né?
Por isso que Cristo fala, quando você começar, não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Por isso que tem que ter prática, né? Praticar é trazer isso aqui para a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Buscai, né? Buscai a Deus. Orai. Ajoelha. Senhor, me dá sabedoria. Tira esse... Abre a minha mente, essa mente meio tapadona. Que eu também tenho isso. Eu falo com Deus, né? Eu meio... Às vezes falo, Senhor, abre minha mente aí, que a minha mente é meio tapado. TTA, como é que é? DTH lá. Meio tonto. Mas Deus, ele vai abrir, não. Ele abre a mente da gente, a gente começa a ver as coisas que a gente não viu, sabe? É uma forma diferenciada, porque Deus, ele tem um trabalho na tua vida e na minha. E ele sabe o que você necessita nesse exato momento. E ele sabe os apuros que você está passando e as pessoas que necessitam de você. Se você se entregou a Cristo, chegou aos pés dele e diz e acredita, irmão, ele vai fazer. Tem essa fé, tem essa convicção com você que Deus vai fazer, sabe? Que Deus vai fazer isso e muito mais. Vamos compartilhando, irmão. Compartilha aí, dá um tec-tec aí, manda uns presentes aí. Ó, presente não pode. Eu não ganhei nem rosa aqui, não ganhei nada. Acho que ninguém vai com a minha cara, né? É, né? Tô triste, mano. Não ganhei nada. Meu Deus do céu. Mas tá bom, né, mano? Que Deus me abençoe. Hoje eu tô trabalhando, hoje eu tô cheio de tinta aqui. Tá fazendo a pintura, acabando minhas férias aí, tô fazendo a pintura. Aí tô tudo sujo. Pobre, né? Pobre tem que dar teus pulos. Tem dinheiro pra pagar um pintor, tem que meter a cara na pintura aí, né? Eu mesmo pintar. Ah, né? Sabe? Irmãos, aí voltando ao assunto. Quando esse centurião disse, Senhor, diz somente uma palavra, e eu sei que meu servo sarará, porque ele reconheceu a autoridade, sabe por quê? Porque ele viu, falou, Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu sou homem de autoridade. Se eu dizer ao meu servo, aos meus soldados, vem, eles vêm. Se eu digo eles vai, eles vão. Se eu digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Será que você tem essa fé, irmão? Realmente? Sabe, esse é o Cristo que nós acreditamos. E o centurião não era da mesma crença deles, né? Então, como é que uma pessoa de fora consegue ter essa fé e a gente que é de dentro, que vive, procura viver, né, pelo menos, né? Procura viver o que Cristo manda, não temos essa fé. Sabe, é essa fé que falta no ser humano hoje. Como antigamente as pessoas não tinham tanto leitura, mano, tanto entendimento, e milagres aconteciam. Sabe por quê? As pessoas creram. Se você falasse que Cristo ia fazer isso, ficava na dependência e na fé que Cristo ia resolver, mano. Hoje a gente será? Ah, duvido. Demorou um pouco, então piorou. Aí, ó, já era. Aí é nada, né? Isso é mentira. Não, Deus tem que fazer na nossa, nosso mandar, não, faz aí, Senhor. Né? Nós mandamos em Deus, né? Então Deus não, né? O ser humano tem que só mudar essa visão aí. Que ele faz, Deus faz as coisas certinho, no tempo determinado. Pra gente poder conhecer que ele realmente fez. Sabe? Abraão mesmo, quanto tempo demorou para Abraão começar? Jesus, ó. Você tem ideia? Jesus Cristo. Demorou quanto tempo para ele começar o ministério dele? Sendo que ele via um monte de coisa acontecendo, né? Milagres, né? Mas teve o tempo determinado para ele começar o ministério dele. E assim a bênção na nossa vida, tem um tempo determinado por Deus, sabe? Transformações de vida não acontecem de um dia para o outro, irmão. É um processo. Esse processo inclui nós também, não é pensar que nós está fora que tá, não. É eu, você. Ele vai trabalhando, moldando a gente, sabe? Pra gente conviver junto, aprendendo junto, com o milagre que veio, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a todos que estão aí compartilhando aí, que estão mandando presente. Que Deus abençoe grandissamente Tabata, mais os pessoal que entrou aí, ó. Deus abençoe grandissamente, amém? E assim, irmãos, que Deus ele possa vir fazer milagres, meu, e ele faz, né? Só que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que crer. Sabe por quê? Na hora que a gente crê que Deus vai fazer, ele faz, sabe? Mas o que a gente tá fazendo pra gente mudar também? Tipo eu, você, a gente tá dando passo para Deus, a gente tá realmente aprendendo com Deus e praticando, trazendo
para a vida da gente, para o dia a dia nosso, aquilo que a gente anda aprendendo com Deus? Ou não? A gente tem que ver isso também, né, irmão? Porque senão Deus ele quer tratar nós primeiro e a gente pensa que Deus está tratando com outras pessoas. Mas como Deus não vai curar um doente primeiro para aquele doente poder cuidar do outro? Né? Deus vai ter que curar a gente primeiro. Tirar todos os defeitão que nós temos, né? Que é muito, né? Que a gente não vê, mas os outros vê. Pergunta para ele Deus se você não tem defeito. Eles são bons pra fazer, irmão. É bom, tem as vantagens, parece. Eles metem pau na gente em cima, né? Com as minhas qualidades aí, né? Os defeitos nós já vai saber, né? Porque eles vão falar. O que você acha de mim? Porque eles fofocam, né? Aí você já fica sabendo. Então a pessoa falou, mas cara, tem que aprender um pouco mais, né? Aí a gente começa a consertar também, porque a gente não é perfeito, né? Aí na hora que a gente começa a consertar e ver que Deus vai moldando a gente, e Deus vai mudando, vai falar, Senhor, se a gente tem problema de falar demais, tenha só Deus. Tira esse meu desejo de fofocar. Tira esse desejo de fofocar, Senhor. Ó, Senhor, me tira esse negócio que eu sou muito estouradão, né? Estouradão. Aí qualquer coisinha eu me irrito. Já quero sentar a mão na cara de todo mundo aí. Deus ele vai moldando a gente. É esses pecadinhos que nos atrapalham, que é ira, fofoca. E fofoca é uma coisa que Deus não detesta. Choradeira, murmuração também é uma coisa que Deus não gosta, sabe? Deus detesta murmuradores, tanto é que aquele povo do Egito, eles ficaram 40 anos lá vagando por causa de murmuração, né, irmão? Deus fazia. Eu não sei, irmão, por isso que eu falo às vezes, eu acho que aquele povo tinha a visão tampada, porque não é possível, né? E assim a gente também, irmão, se não se cuidar. Por isso que a gente tem que pedir sempre discernimento para Deus, porque Deus às vezes já está fazendo aquilo que a gente está pedindo. E Deus já fez, já está trabalhando e a gente está insistindo em pedir a mesma coisa, sabe? Você já pediu, Deus está ali trabalhando e você está pedindo a mesma coisa. Né? Tá mora em Manaus. Deus abençoe Manaus aí. Que benção. Que Deus abençoe você aí, tua família aí. Manaus também, que Deus abençoe. É estado, né? Deus abençoe o estado de Manaus aí, Manaus, capital. Aí na Manaus acho que é estado mesmo. Então Deus abençoe. Amém? Mas é assim, irmãos, que Deus venha, ele transforma a gente. Só que a gente tem que ter paciência e esperar nele, né? E ele vai fazer a diferença na vida da gente. Com certeza vai. Né? Que Deus abençoe grandissimamente, irmão. Amém? Que as pessoas possam estar compartilhando essa live, que possam estar mandando um presentinho. Vou ganhar acho que eu ganhei uma rosa. Eu não ganhei nada hoje. Meu Deus. É que o pessoal fala assim, mas o crente pidão. Crente não pode falar nada, irmão. Falar já é. Já começa a detonar. Acho que Deus ele é tão sábio, irmão, sabe? Que a gente pensa que crente, qualquer cristão, Deus pode abençoar também, sabe? E quando você ser abençoado, agradeça a Deus aquilo que Ele te dá, sabe? Seja grato, porque Ele sabe todas as coisas, né? E que possamos ficar na presença do Senhor e até uma próxima, se Deus quiser, né? Porque já passou muito do horário, né? Aí já estamos em quase uma hora de live, irmão. Meu Deus do céu, bastante tempo, né? Deus vem abençoando vocês aí, sabe? E fique com essa fé, irmão. Essa fé mesmo. Que possamos aprender com Jairo, aprender com essa mulher do fluxo de sangue, aprender com o centurião, sabe? E com todos os exemplos que tem bons. E também que possamos aprender com os exemplos ruins que tem na Bíblia também. Não sei daí porque os discípulos não eram muito perfeitos, os profetas lá também não eram muito perfeitos, os reis então, nossa, ninguém era muito perfeito, o único perfeito era Cristo, mano, que não tinha defeito nenhum. O resto, você vê, são exemplos para nós seguirmos, os exemplos não. Por isso que Deus deixou os exemplos errados também. E as consequências daqueles atos lá que eles praticavam errado, né? Pra gente não fazer, né, irmão? Pra gente falar, não, eu quero ser igual a tal pessoa, mas só numa parte errada. E na mudança que ele teve, você não quer? Tem que ser na parte da mudança, irmão. Sabe? E mostrar que Deus muda vidas mesmo e começar a dar testemunho. Quantas vezes você testemunha Deus assim, falou, Senhor, depois que eu entrei, o Senhor mudou minha vida, nossa, tanta coisa boa aconteceu, né? Ou só vai dar testemunho de quando era ruim? Não, eu tenho que mostrar agora, a minha vida agora com Deus é uma mil maravilha, né? Um mar de rosa, mas
A gente enfrenta cada batalha e Deus vai estando. Porque o bonito de Deus é isso. Quando Cristo ele está no caminho conosco, Ele está conosco todo santo dia. Ele vai para o céu, mas eu vou deixar o Consolador que vai estar com vocês todos os dias para vai fazer vocês lembrar das palavras que eu falei para você. Ele vai fazer você lembrar, mano, da situação que você fez e quando Deus falou com você, talvez Deus falou com você, você vai lembrar. Por isso que é bom a gente estar sempre com Cristo, sabe, sempre aos pés de Cristo, sempre em comunhão com Cristo, pra gente poder entender e ver e lembrar, ó, Deus falou isso mesmo comigo, ó, Deus fez isso. Aí tinha a mão de Deus. Depois que passa a situação que a gente vai ver que tem a mão de Deus, né? Deus vai fazer você lembrar, falar, eu tava ali, ó, tô te protegendo. Aquela coisa lá, ó, tirei do teu caminho. Tá vendo essa bênção? Tá chegando. Né? Mas tem que crer, mano. Creia. Que possamos aumentar a nossa fé em Cristo. E crer. Procurar mais conhecer mais Cristo aí. E Cristo, ele é bom demais, né? Quando você começa a conhecer, você vai ver. Coisas boas começam a acontecer na vida da gente. Transformações, mudanças. Amém? Deus abençoe. Obrigado por estar acompanhando aí quem entrou, quem compartilhou. Que Deus abençoe grandissimamente. E até uma próxima aí, se Deus assim nos abençoar. Querer. Aí a gente fazer mais umas lives aí, amém? Que Deus abençoe grandissimamente. Muito obrigado. Vamos compartilhando, né? Compartilhe, se inscreva no canal lá. O canal tá top, hein? Se Deus quiser, vai conseguir monetizar. Amém? Deus abençoe. Ainda tá bem pequeno ainda, amém? É Deus no tempo certo dele, né, mano? Amém? Deus abençoe e até uma próxima, hein?